Hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, no primeiro versículo, e a gente vai estar falando sobre a importância de atentarmos com diligência, ou seja, de ficarmos atentos às coisas sobre Jesus que o autor de Hebreus conversou no capítulo 1. Então vamos começar, gente. Começar com esse número mesmo, vamos estar orando e conforme a gente vai discursando, pode ser que entre outras pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse sábado, Senhor, nessa live, entregamos, Senhor, a Ti as nossas vidas. Senhor, sabemos que assuntos importantes como esse que vamos abordar agora são de extrema, Senhor, valia nos dias de hoje, onde muitas doutrinas diabólicas, doutrinas fora da palavra de Deus estão arrebatando a muitos. E infelizmente muitas verdades como essa são se tornam obscuras, Senhor, porque as pessoas não leem a Tua palavra e não querem estar diante de Ti, Senhor, ouvindo a palavra de Deus, Pai. Senhor, mas antes, se ouvem aqueles que prometem coisas que muitas vezes nem podem cumprir. Senhor, tem misericórdia, fala aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, seja realmente uma espada de dois gumes, Senhor, que atinge, Senhor, o lugar certo e separa juntas e medulas. Pai, que o Senhor possa estar conosco nessa live, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, abram lá as suas Bíblias em Hebreus capítulo 2, vou ler apenas o primeiro versículo, tá? E diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aqui, o autor de Hebreus, que algumas pessoas, e pelo tipo de obra, algumas pessoas atribuem essa carta ao apóstolo Paulo, mas como não houve assinatura, existem algumas controvérsias em relação à autoria desta carta de Hebreus. Então, aqui o autor de Hebreus diz o seguinte: convém-nos atentar com mais diligência, ou seja, convém que a gente fique atento, que a gente tenha mais sabedoria, mais diligência para as coisas que temos ouvido. Mas que coisas são essas que o autor da carta diz em relação a termos mais? Que coisas são essas que temos que atentar? Que coisas são essas que precisamos ter mais discernimento, termos mais cuidado em guardar, em atentar? Que coisas são essas, né? O autor de Hebreus, ele fala, e aqui eu queria começar essa minha abordagem sobre esse pequeno versículo, dizendo o seguinte: o autor, ele fala que Cristo é superior aos anjos. O autor, ele vem discorrendo aqui no capítulo 1, a partir do versículo 5, que Jesus é maior do que os anjos. E é importante, porque é importante a gente saber disso, que a gente já sabe isso, que Jesus é maior do que os anjos. Por que será que o autor de Hebreus escreveu isso? O autor de Hebreus, ele teve essa
essa preocupação em fazer esse tipo de comparação, em ter essa informação falada, escrita, para que as pessoas pudessem ver. O autor de Hebreus, ele se preocupa, como nós nos preocupamos até hoje, com doutrinas, com muitas doutrinas, né? E dentre elas, existem algumas que dizem que Jesus é um anjo, a encarnação de um anjo, né? Como algumas doutrinas de algumas religiões que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, a encarnação do arcanjo Miguel. Então, o autor de Hebreus, ele toma esse cuidado e diz e coloca Jesus em destaque em relação aos anjos. Coloca Jesus num patamar acima dos anjos. Coloca Jesus como o ser da divindade. Cristo é maior do que os anjos. Cristo é o ser da divindade. Cristo é o ser de Deus, é a encarnação do Verbo, é a expressão exata do ser de Deus, né? Então, existem essas doutrinas que dizem que Cristo é um anjo, que Cristo é a encarnação, pode ser a encarnação de um anjo, a encarnação pode ser do arcanjo Miguel, né? Então, essas doutrinas são atuais, são doutrinas bastante atuais, são doutrinas do nosso tempo, mas já vem desde aquela época. E muitas pessoas cultuavam até os anjos, né, como cultuam hoje, como cultuam os anjos como se fossem divindades. E os anjos não são divindades. É importante que a gente, com diligência, a gente com sabedoria, a gente persistir nas questões doutrinárias, nas questões, as colunas, as bases da nossa fé. Importante a gente estar martelando. Ontem nós falamos que a corça suspira pelas correntes das águas. Quem é a corrente da água? Quem é o rio? Quem é que faz fluir um rio de água viva de dentro de nós? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ribeiro de águas, onde estamos plantados, com as nossas raízes sendo alimentadas por Cristo. E hoje nós estamos vendo isso. Quem é esse Cristo? Por que o autor se preocupa em dar em falar dos atributos de Cristo, em falar da sua natureza, em falar que Cristo é o primogênito de toda a criação, em falar que Cristo é o Filho de Deus, em falar que Cristo é o ungido de Deus, e falar da obra de Cristo, falar da sua posição superior, porque ele tem essa preocupação, porque desde aquela época, naquela ocasião, há 2000 e poucos anos atrás, 2000 anos atrás, existiam pessoas que tinham doutrinas que divergiam da verdade que é Cristo. Então a preocupação do autor era justamente preservar a mente das pessoas, lembrar das doutrinas de Cristo, lembrar das doutrinas do Evangelho, das bases do Evangelho. Primeira coisa que o autor de Hebreus fala, que Jesus é superior aos anjos. A sua natureza é diferente da dos anjos. Ele fala a quem, né, aqui no versículo 1, aqui no capítulo 1, no versículo 5, pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez disse, pai, eu serei por pai e ele me será por filho. E novamente introduz o primogênito e diz, e todos os anjos de Deus o adorem.
Ou seja, Jesus tem um destaque. Ele começa no capítulo 1 logo dizendo para que Jesus veio e quem Jesus é. E essa natureza de Cristo, o escritor liga esse versículo ao 4, no qual introduz o ensino da superioridade do Filho e da relação que ele tem em relação aos anjos. Este é o meu filho, lá em Mateus 3, Peraí. Deixa eu ver se a referência está certinha aqui. Acho que eu escrevi a referência errada. Mas lá no livro de Mateus, no Monte da Transfiguração, ele diz, depois você pode conferir, ele diz o seguinte: este é meu filho amado. Jesus na frente, Mateus... Mateus 3, do 13 a 17, que é o batismo de Jesus. Ali, após o batismo de Jesus, Deus... abre-se o céu e a voz de Deus sai do meio das nuvens. Este é meu filho amado, a quem me comprazo, aquele que me dá satisfação. Esse é meu filho amado, a ele ouvi, né? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Por que Deus falou da nuvem? Não foi por causa de Cristo, porque Cristo já sabia a sua natureza, mas foi por causa do homem. E é sempre Deus fazendo cuidando do homem de uma maneira maravilhosa, fazendo com que o homem entenda que Cristo é superior, que Cristo, a natureza de Cristo, que Cristo veio para resgatar a humanidade. É importante também falar que Cristo é o Filho de Deus vivo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Os anjos foram criados, mas Cristo tem a mesma natureza do Pai. Os anjos são criaturas de Deus como nós somos. E isso é muito importante a gente saber, porque tem gente dizendo que Jesus é a encarnação de um anjo. E essa é uma mentira. É uma inverdade que já cai aqui na carta de Hebreus. Jesus é superior aos anjos. Os anjos foram criados por Deus, são como nós, criaturas de Deus. Quando João estava no céu e ele viu todo aquele resplendor, aquela revelação dada por Deus a ele viu toda ele foi levado aos céus. Ali ele ficou tão maravilhado ao ver o anjo, que se prostrou diante do anjo, e imediatamente o anjo o levanta e diz: eu sou como você, eu sou criatura, não me adore, eu sou criatura como você. Porque para nós, talvez para João ali tenha sido uma questão tão maravilhosa de ver aquele ser tão sublime, né? Na sua o seu corpo celestial e todas aquelas coisas que João viu, coisas inefáveis, que ele talvez tentou, muitas coisas ele comparava na sua carta ali, na carta da Revelação de Apocalipse, ele compara algumas coisas, porque talvez ele não soubesse discernir o que era aquilo. Então, o anjo, ele que tem esse compromisso, o anjo que não caído, o anjo que é ainda fiel a Deus, que permaneceu fiel a Deus, ele tem este compromisso: não me adore, que eu sou criatura igual a você, adore a Deus. Mas Cristo, ao ser adorado por um dos discípulos, Cristo, ao ser adorado em algumas ocasiões,
Ele aceitou a sua adoração. Agora me fugiu o nome do discípulo. Tomé. Cristo, ao ser adorado por Tomé, Cristo, quando Tomé viu a Jesus, ele se prostrou e disse: Rei meu e Deus meu. Quando ele viu que Jesus tinha ressuscitado e ele não tinha crido em Jesus Cristo, ele se prostrou diante de Cristo e adorou, e Jesus aceitou essa adoração. A palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar a Jesus Cristo. E isso também é um sinal de deidade, é um sinal de poderio, é um sinal de adoração. Cristo é um ser que se deve adorar. Cristo é o primogênito de toda a criação. O Filho, como primogênito, entra no mundo, habitado dos homens como o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. Ele é adorado pelos anjos e os anjos foram criados por ele. E o importante é que temos que saber que o Filho é a palavra de Deus que foi encarnado, o Verbo de Deus que foi encarnado. Isso é uma verdade que é uma verdade ímpar, que não devemos de maneira nenhuma desprezar. Eu fico pensando como é importante essa doutrina. Cristo é o primogênito de todos os irmãos entre toda a criação. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Diz lá em Hebreus, capítulo 1. Então, no versículo 2 e 3, o autor nos diz: é importante que a gente tenha cuidado, que a gente seja diligente, que a gente tenha um cuidado em relação a essas verdades. Cristo é superior em sua natureza aos anjos. Cristo é o primogênito de toda a criação. Isso também está em Colossenses capítulo 1. Cristo é o Rei ungido. No Salmo 45, versos 6 e 7, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros, óleo de alegria. E é importante que a gente saiba disso. É importante que a gente tenha essa diligência, que a gente tenha essa percepção. Filipenses 2, 8 e 11 diz o seguinte, vamos lá. Pelo que também, aqui falando ainda da exaltação e da glorificação de Deus, de Jesus, né? No versículo 9 diz assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Deus encarnado, coisa que anjo nenhum é. Coisa que nenhuma outra criatura tem esse privilégio. Mas muitos homens querem se tornar deuses. Muitas pessoas querem se fazer de deuses. Muitas pessoas querem usurpar. Mas o primeiro a fazer isso foi o diabo. Lá atrás, lá no início, ele pecou porque ele queria o lugar de Jesus. Ele queria a primazia de Jesus. Então, essas pessoas que querem tomar o lugar de Jesus, se tornarem deuses, fazer-se maior do que Jesus,
dizerem que são semideuses, essas pessoas têm que entrar na fila, porque o diabo fez isso primeiro. O diabo foi o primeiro a querer fazer isso. E o que aconteceu com ele? Se lascou. E da mesma maneira, hoje pessoas se dão mal, se perdem nas suas vaidades. Primeiro quer se tornar pastor, sumo pastor, bispo, apóstolo, e assim vai. Daqui a pouco o cara é semideus, e muitos dizem que são Jesus. Nós falamos dos falsos cristos. Nós falamos, na semana retrasada, dos falsos profetas, dos falsos cristos. Então é importante que a gente se agarre nisso. Se agarre nas verdades. Mesmo que elas sejam impopulares. Mesmo que as pessoas prefirem ouvir outras coisas. Mas a nossa consciência tem que estar limpa em lembrar, em firmar. E sem cansar falar dessas verdades. Falar, por exemplo, que a obra de Jesus é superior à dos anjos. Que a obra de Jesus é extremamente mais superior. Os anjos são seres que vão mandar os recados, que vão levar os recados aqui, que cumprem ordens de Deus. Vai lá, destrói Sodoma e Gomorra. Vai lá e leva a mensagem para o pai de Sansão. Leva a mensagem para Maria. Eles são mensageiros. Vai até Daniel. E guerreia lá e fala a Daniel as coisas que eu tenho para falar. Então os anjos iam lá e davam o recado. Jesus não. No princípio, diz lá em Hebreus 1:10, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra e dos céus, e a obra das tuas mãos. A citação do Salmo 102, de 25 a 27, foi usada pelo autor da epístola para apresentar as doutrinas da eternidade do Filho, para que por quem tudo foi criado e por quem todas as coisas são sustentadas. Os anjos dão recados e cumprem ordens de Deus. Cristo não. Cristo é o Criador de todas as coisas. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz: e disse Deus, haja. Esse era Jesus. No dia da criação. Naquela época, Jesus está dizendo, haja luz. E disse Deus, o verbo de Deus, o verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade, lá em Gênesis. Então, a sua obra é muito superior à obra dos anjos. Jesus é superior também, irmãos, em sua posição. Em Hebreus 1:12, diz assim, tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jesus é o mesmo ontem. Jesus é o mesmo hoje. Jesus é o mesmo eternamente, amanhã e para sempre. Tanto o ser de Deus como o caráter de Deus são imutáveis. Deus não tinha uma posição em relação a alguma coisa no passado e mudou de ideia. A sua moral, ela não mudou. O seu ser não mudou. As suas opiniões não mudam. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito nas suas, no seu ser e na sua vontade. E nada de Deus mudou. Os homens mudam de opinião. E dizem que Deus até também muda de opinião. Mas são mentirosos. Enganam a si mesmos. Deus tem uma posição sobre vários aspectos que são imutáveis. Vou ler aqui o que Humberto escreveu aqui, a citação que ele fez. Romanos 8:38.
porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades do presente, nem do porvir, nem os poderes podem me separar do amor de Cristo Jesus. Amém. Porque os anjos caídos, eles querem nos tirar, como eu disse ontem, nos tirar a palavra de Deus. Eles vêm e tentam retirar de nós a palavra. Tentam retirar de nós as coisas que são importantes para nós. A palavra é falada. Imediatamente o diabo vem e de alguns arrebata. É importante que a gente tenha essa preocupação de dizer, por exemplo, que a obra de Jesus, a encarnação do Verbo, é superior a qualquer obra de anjo. E é superior porque o Verbo encarnou para fazer a vontade de Deus. E ele foi fiel a Deus até a morte, morte de cruz. E essas verdades têm que ser lembradas, mesmo que você tenha cansado de ouvir, esteja cansado de ouvir. Porque essas verdades são verdades, são as bases da doutrina do Evangelho. E quando a gente não conhece as bases, quando a gente não tem essas bases firmadas no nosso coração, a gente pode ser arrebatado por qualquer vento de doutrina. Cristo é o Criador poderoso, imutável e eterno. Sua posição é superior aos anjos porque nunca mudou e nunca mudará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está lá em Hebreus 13:8. São essas doutrinas que não devemos abandonar. São essas doutrinas que devemos conhecer a fundo, que devemos pesquisar, que devem estar plantadas no nosso coração. É importante que a gente saiba quem é Jesus. Moisés fala de Jesus. Deuteronômio 18:15, Deus suscitará um profeta semelhante a mim. A ele ouvi, disse Moisés. No Monte da Transfiguração, agora sim, no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, 3-5, né? Onde aparece ali Moisés e Elias, o principal da lei e o principal dos profetas. Estão ali, na frente de Pedro, Tiago e João. Pedro não entendeu nada. Ele estava ali, mas ele era corajoso. Eu gosto do Pedro porque ele era corajoso. Ele tinha uma atitude, ele teve uma atitude que os outros ficaram estatelados, não falavam nada. Pedro tentava argumentar, tentava falar alguma coisa, tentava interagir. Pedro sempre assim, tentando interagir. Façamos aqui 3 tendas, uma para a gente aqui, uma para Moisés, outra para Elias. Aí, de repente, vem uma nuvem e arrebata Moisés e Elias. Aí vem a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Isso é que Moisés já tinha dito. O semelhante, gente, não é dizer que é igual. Semelhante pode ser pior, mas pode ser melhor. E neste caso aqui, é maior do que Moisés. Também diz isso em Hebreus. Se a gente continuar a leitura do livro de Hebreus, vai nos dizer, no capítulo 3, dizendo que ele é maior do que Moisés. É semelhante, mas é maior. E esse Moisés, nesse monte da transfiguração, são retirados 2, Moisés e Elias. E Deus fala do céu: este é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi por quê? A ele ouvi porque ele, na verdade, estava ali a personificação de Deus. Estava ali
o próprio Deus encarnado. E aquilo, tanto o que o profeta tinha falado, quanto Moisés tinha falado, era apenas espelho das coisas que estavam ali. Era apenas uma menção daquela pessoa que estava ali, que era Jesus. Então, o profeta pelo qual Deus falou está lá, Deuteronômio 18:15. Você pode conferir depois na sua Bíblia. O Criador que fez o universo. Então essas coisas devemos estar no nosso coração. Jesus é o Criador. Onde está escrito? Já citei Gênesis 1:3, Hebreus 2:1, Hebreus capítulo 1, versículo 2, Colossenses 1:16, Colossenses 2:9. Se você quiser anotar, eu repito de novo, Gênesis 1:3, Hebreus 1:2, Colossenses 1:16 e Colossenses 2:9. Leia, procure. Mas a gente pode citar aqui, por exemplo, Deus, o Criador de todas as coisas, Hebreus 1:2. Nesses últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se a gente for lá em Colossenses 1:16, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas, acabamos de ler no Hebreus 1:2. Ele é o representante do ser de Deus na terra. Ele é a expressão exata de Deus na terra. Filipenses 2:6. Abram lá em Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não, é 2:6, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Então, aqui está dizendo que Jesus é Deus, mas não tomou isso para si, mas se reduziu. Colossenses 1:15. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E por aí vai. Vários versículos falam, Colossenses 1:17 também fala. Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas. Colossenses 1:17 diz assim: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas as coisas só existem porque Jesus existe. Hebreus 1:3 diz o seguinte: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A gente pode observar que Colossenses capítulo 1 e Hebreus capítulo 1 têm essa sinergia, eles falam a mesma coisa. Eles apresentam a Jesus como Criador do universo, profeta, Criador do universo, herdeiro de todas as coisas, representante do ser de Deus, expressão de Deus, sustentador de todas as coisas e também sacerdote que trouxe a purificação dos pecados. Então, Jesus é Deus, ele aplacou a ira de Deus, sendo o Cordeiro de Deus, foi o sacerdote que ofereceu a si mesmo em sacrifício. Então tem lá isso, por exemplo, em Hebreus 1:3 e Colossenses 1:20. Depois você pode ler. Jesus é o sacerdote porque ele ofereceu a si mesmo como purificação pelos pecados. Em Hebreus, e mais um item que é importante, assim, o sétimo, o rei que se sustenta
no lugar de honra. Hebreus 1:3 e também Colossenses 1 fala isso. Então, são verdades que precisamos nos atentar. E é por essa razão que importa-nos que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades. As verdades que Jesus é, que o homem precisa de Jesus, como eu falei ontem, como a corça suspira pela água. E se a gente não está com essa ânsia por Jesus, se a gente não está com essa sede por Jesus, está errado. A gente precisa buscar, a gente precisa ficar mais firmados. Nós precisamos ficar mais firmados com essas verdades. As colunas, as bases, a base do Evangelho é o Cristo. Sem Cristo não há Evangelho. Se a base do Evangelho é qualquer outra coisa, se a base do Evangelho é riqueza, se a base do Evangelho são coisas deste mundo, se a base do Evangelho é a prosperidade aqui nessa terra, se a base do Evangelho é uma outra doutrina qualquer, considere a anátema, irmãos. A base do Evangelho é Cristo. A base do Evangelho é Jesus Cristo. A coluna do Evangelho é Jesus Cristo. O alicerce de todo o prédio é Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Essas são as verdades. Não devemos nos desviar delas. É necessário estarmos firmados para que nenhum vento de doutrina nos arrebate da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é importante que a gente firme os nossos passos na base. Levante o nosso prédio na base. E a base é o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que estava no início, é aquele que cuida da gente hoje, e é aquele que vai voltar amanhã, e que vamos passar a eternidade com Ele. Essa é a base. Nós temos que pregar a volta de Jesus Cristo. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo eternamente, e isso é imutável. Isso é a base em que temos que construir o nosso prédio, o nosso edifício. Essas coisas é que temos que que sermos diligentes. Porque se a gente deixar isso daí, olha o que o autor de Hebreus fala para quem deixa. Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, daqueles que iam e que davam a mensagem antigamente, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, ao qual, tendo sido anunciada anteriormente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos outros que os viram, dando Deus testemunho juntamente com ele por sinais, prodígios e vários milagres. Ou seja, se Deus, se é os anjos, se é aqueles que desobedeceram antigamente a antiga aliança, que foram desobedeceram e toda transgressão da desobediência foi dada a esses homens como justo castigo. Imagine se nós trocarmos a Jesus pela prosperidade desse mundo. Imagine se nós trocarmos a Cristo pelas coisas, pelo nosso bem-estar, pelas coisas que nos dão prazer. Imagine se trocarmos a Senhor Jesus Cristo pelas igrejas que oferecem entretenimento e técnicos, coches que ficam tentando nos ensinar algumas coisas, técnicos em evangelho. É importante que a gente se firme aqui, ó.
Se firme nas palavras, na palavra de Deus e em Jesus Cristo, que é a base do Evangelho. É repetitivo, você cansou de ouvir? Cansou. Mas eu não me canso. Eu não me canso de ouvir este Evangelho. Eu não me canso de ouvir que Jesus é o ser que tem primazia sobre todas as coisas. Eu não me canso de ouvir que Jesus é a base do Evangelho, que Jesus, que a sua natureza é divina. Eu não me canso de falar das obras de Jesus, das obras eternas de Cristo, da salvação em Cristo Jesus, da sua volta. Nós não temos que nos cansar disso, porque outras pessoas vêm dizendo coisas, como diz o apóstolo Paulo, sorrateiramente, em vãs sutilezas, que nos levam longe, para longe do Evangelho. E se por meio de anjos Deus não poupou aqueles que foram desobedientes, imagina a gente, como diz aqui no versículo 2 e 3, se negligenciarmos tão grande salvação. Então, que nós possamos estar diligentemente, que nós possamos estar atentos a essas verdades. Vou lembrar quais são as verdades. Jesus tem um nome superior. A sua natureza é divina, é superior. Cristo é Filho de Deus. Cristo é o primogênito de toda a criação. Cristo é o Rei ungido, nosso Rei e o nosso Senhor. A sua obra é superior a todas as coisas. A sua posição em relação aos anjos e aos homens é infinitamente superior. Apocalipse diz que com o sopro da sua boca, sempre tem a ver com a palavra, sempre tem a ver com a verbalização, sempre tem a ver com a boca. Jesus não precisa dar um soco no nariz ou empurrar o diabo no inferno, não. É só ele soprar. Lembra que nós falamos ontem que nós falamos ontem sobre o poderio de Jesus? Justamente isso. Com o sopro de sua boca. Outro dia eu estava imaginando o que seria isso. Qual é a relação entre esses poderes? Um sopro da boca, se eu colocar uma coisa um pouquinho pesada, eu vou tentar soprar essa coisa e essa coisa não vai mexer. Por exemplo, se eu colocar um objeto pequeno que seja, um lápis, em uma determinada posição, se eu soprar ele não se mexe. Então, mas se eu soprar uma poeira ou uma pena, ela vai se mexer. A proporção do poder de Jesus e o poder do diabo é a proporção de alguém que sopra uma pena, alguém que sopra uma poeira. Jesus é infinitamente mais poderoso do que os anjos. Com o sopro da sua boca, ele vai eliminar o diabo. Então, são essas coisas que temos que estar firmados, porque aparentemente nós vimos aqui no sistema desse mundo o poderio do diabo. A gente vê que o diabo dá poder às pessoas e ele tem um certo poder aqui no mundo. E muitas pessoas se enganam com esse poder. Ele tem o poder de mascarar as coisas. Ele tem o poder de operar, como eu disse outro dia, os sinais, os milagres da mentira. Muitas vezes você vê alguns milagres aí de televisão, é um milagre da mentira. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet de alguns pastores que usam truques de mágica para poder impressionar
as pessoas, fazem água se tornar vinho, né? Botam um corante ali, meio disfarçado, fazem truque de mágica, para que as pessoas sejam atraídas por eles. São milagres de mentira, mas também tem os milagres da mentira. São aqueles que são realizados pelo diabo. Ele tem certo poder aqui. Ele teve a ousadia, a prepotência, a arrogância de dizer: se prostrado a Jesus Cristo, se prostrado me adorares, eu vou te dar todos os reinos da terra. Realmente ele tem todos os reinos da terra, mas Jesus tem todo o universo. Ele disse para o Criador do universo que ele daria os reinos da terra, que Jesus quer reino de terra. O reino dele é superior aos reinos da terra. Amém, irmãos? É esse poderio que a gente tem que estar vigilante em não perder e não deixar passar pelas nossas mãos. Nós temos que colocar Jesus no seu devido lugar, num lugar de honra, num lugar de glória, num lugar de adoração, num lugar que ele pertence, o lugar de Deus. Qualquer outro elogio que façamos a Jesus é pequeno em relação a quem ele é. Tenhamos firmes esse conceito, as bases da palavra em nossos corações. Você que ficou até agora ouvindo essas verdades, mesmo que ditas por mim, talvez de forma um pouco simplória, mas você que ficou até agora, se alegre no Senhor, fique firme nessas verdades que o autor de Hebreus nos fala para sermos cuidadosos, diligentes, nos apegarmos, pegarmos com força, nos agarrar a essas verdades, para que ninguém nos engane com sutilezas. Que você não pensa que o diabo vai vir com todo o seu argumento logo de cara. Não, ele vai vir com uma coisa sutil. Vai vir com uma meia-verdade. Vai dizer, uma vez eu li um artigo, não sei de quem foi, eu acho que foi dos Mormons. O artigo começou uma boa, beleza, falando sobre Cristo, mas eu não sabia que era dos Mormons. Depois eu comecei falando dos falsos profetas, que muitos viriam, coisa e tal, mas graças a Deus que hoje foi bom conhecer o fulano de tal e o ciclano que tem a chave que abre a porta do céu. E pronto, já danou tudo. Mas começou bem. Começou dizendo que existiam falsos profetas, para a gente ter cuidado, coisa e tal. Mas aí depois o falso profeta se revelou. Porque essa matéria também era de falsos profetas. De pessoas que diziam ter a chave do céu, que liga e desliga. Então eles começam devagar. Eles começam de forma sorrateira. Eles começam de uma maneira sutil, com vãs sutilezas. Você já ouviu falar disso na palavra de Deus? Vãs sutilezas? Então, são aquelas sutilezas que não tem, que começam assim a nos enganar. Então, sejam atentos a essas coisas, sejam atentos a essas verdades. Porque o Senhor Jesus, Ele é o dono de todas as coisas. Um dia teremos essa ideia, um dia veremos com os nossos próprios olhos glorificados a glória de Deus e a glória de Jesus na sua eternidade. Um dia pararemos de olhar para um espelho e veremos face a face a Cristo. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, agora o vemos em parte, mas então veremos face a face em toda a sua glória, todo o seu poder e toda a sua majestade. Aleluia!
E esse dia nós não teremos mais dúvidas. Eu fico pensando, eu já vejo algumas pessoas às vezes falar: quando chegar no céu eu vou perguntar isso. Você não vai perguntar nada. Todas as coisas vão ser reveladas para você imediatamente. No céu não é lugar de dúvida. Todas as respostas serão dadas a você automaticamente na sua mente renovada, o seu corpo glorificado. Não, céu não é lugar de dúvida. Céu não é lugar de pergunta. Céu é um lugar de resposta. Todas as respostas do universo, todas as respostas universais serão dadas a você, serão dadas a mim. E não teremos mais dúvidas com relação a nada. No inferno, sim, é um lugar de dúvida. O inferno, o lago de fogo e enxofre, vai haver será um lugar de dor e ódio constante, depressão constante e pergunta. Talvez a pergunta para si mesmo: por que eu estou aqui? Porque depois de ouvir a verdade, eu me deixei enganar? Porque eu estou aqui, dirão as pessoas, eu não, mas as pessoas que estarão lá naquele lugar. Porque eu e você, apesar dos nossos defeitos, que são muitos, somos lavados, somos remidos pelo sangue do Cordeiro. E ninguém tira isso de nós. Ninguém, nem a morte, parafraseando o apóstolo Paulo, nem a vida, Romanos 8, nem a altura, nem profundidade vai nos separar do amor de amor de Deus que está em Cristo. Se você glorifica ao Filho, você glorifica a Deus. Se você obedece ao Filho, você obedece a Deus. Se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. As sentenças, as coisas que Deus fala é para hoje. Você já tem isso hoje. Romanos capítulo 8, abra lá, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Espera aí que eu vou achar o versículo aqui. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória que há de ser revelada a nós. Todos os sofrimentos agora, todas as dúvidas que a gente tem, não vai se comparar. Lá, como eu disse, não é um lugar de dúvida. É um lugar de respostas. É um lugar onde você vai não ter sofrimento. Sabe o que é não ter sofrimento? Muitas pessoas me dizem, me perguntam, mas e lá no céu, quando a gente souber que algum parente nosso, alguém que a gente ama, não vai estar lá, o que isso vai nos causar uma tristeza? Não vai. Você não vai sentir tristeza. A promessa de Jesus lá em Apocalipse é enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima quer dizer isso. Nós não vamos ter tristeza, um lugar onde o nosso corpo estará repleto, porque nós vamos nos encontrar definitivamente com o nosso Criador. Amém? Lá não é um lugar de dor. Lá não é uma atmosfera de dor. Lá não tem um lugar... não vai ter um lugar onde as pessoas vão estar chorando. Acabou o choro. São essas verdades que temos que nos apegar, irmãos. Então, é essa mensagem que eu queria trazer para você. Eu sei que muitos passaram por aqui, talvez não tenham tido tempo de ouvir essa mensagem toda. Mas depois, se você tiver
um tempo, vai no YouTube, né? Você escute de novo, você escute ela toda no Facebook. É importante para que a gente tenha esta certeza firmada em nosso coração. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E que o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor que é superior a todas as coisas, que é o Criador do universo, que é o Criador e é o primogênito, e é o nosso Rei, esteja com você esta noite. E que você jamais possa ouvir as ladainhas que existem por aí. Deus abençoe a sua vida e que a gente possa estar sábado que vem novamente. Durante a semana tem as lives que vocês já sabem, de todos os nossos irmãos, o Gleidson, o pastor Lélio, o pastor Vanderlei, o Paulo na sexta-feira que vem, né? E eu mais uma vez no sábado. Que você tenha um restante de sábado maravilhoso e um domingo pleno no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que realizou uma obra que ninguém realizou, que ninguém poderia realizar. O Senhor que é o Verbo encarnado de Deus, aquele que se entregou. Senhor, aquele que purificou os nossos pecados, aquele que purificou o nosso pecado, aquele pecado que está enraizado em nós. Senhor, aquele que nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque essas são as verdades, as bases do Evangelho. A base do Evangelho é Jesus Cristo. E não há outro Evangelho que não seja o de Jesus, porque sem Jesus não existe Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os olhos de poucos, infelizmente, hoje em dia. Muitos não querem ouvir as tuas verdades, mas querem ouvir palavras que são doces. Palavras doces. Palavras agradáveis. Querem ouvir o que os seus deleites e prazeres, na verdade, o que eles querem com os seus deleites e seus prazeres. Pai, nos revela nesse final de tempo, nessas últimas horas, as verdades e que nós nos firmemos nessas verdades. Pai, que o Senhor possa abençoar cada irmão que esteve aqui na live, os que passaram, os que permaneceram do início ao fim. Senhor, que tu possas estar abençoando a cada um. Senhor, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um, e que cada irmão tenha sobre si o Espírito Santo de Deus, e que flua desse coração, Senhor, rios de água viva. Senhor, ansiamos por Ti, como a corça anseia pelas águas. Temos essa sede, a sede de Deus, do Deus vivo. Senhor, então, abençoa os nossos irmãos. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você possa ser abençoado por Deus e que o Senhor Jesus, o Rei de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, ao qual também fez o universo, o seu Rei, o meu Rei, esteja conosco. Amém? Deus abençoe. Até sábado que vem.